Muitos especialistas consideram os ataques hackers como a maior ameaça para o mundo e possivelmente uma das armas mais poderosas que existem. Segundo uma pesquisa da empresa multinacional de cibersegurança Trend Micro, 80% das organizações globais provavelmente podem sofrer uma violação de dados do tipo ransomware nos próximos 12 meses. Para termos uma ideia, apenas nos últimos meses, diversas empresas no Brasil foram vítimas de ataques hackers como a JBS, a Fleury e o ataque mais recente feito às lojas Renner. E até mesmo o Ministério da Economia e o Superior Tribunal de Justiça não escaparam e acabaram sendo atacados também. Os riscos desses ataques não param por aí. Um levantamento realizado pela Philips e a CyberIndex apontou que 48% dos hospitais nos Estados Unidos desligaram completamente as suas redes, como uma medida de proteção a ataques de ransomware, após uma onda de sequestros mediante a pedidos de resgate de informações médicas. Isso apenas nos primeiros meses da pandemia. Ou seja, esses ataques podem afetar diversos setores da economia e do governo diretamente, e isso está apenas começando. Mas antes de nos aprofundarmos sobre esse assunto, te peço encarecidamente que, caso ainda não seja inscrito nesse canal, considere fazer parte do Marcas e Negócios, se inscrevendo e, é claro, curtindo esse vídeo. Os ataques de ransomware são feitos com uma espécie de vírus que infecta seu computador e impede o acesso às informações armazenadas em um sistema. Geralmente, exibe apenas uma mensagem exibindo o pagamento de uma taxa para fazer o sistema voltar a funcionar, ou para devolver os dados roubados. Daí o nome ransom, que em inglês significa a quantia paga para libertar alguém de um cativeiro. A exemplo disso, temos o pagamento de 11 milhões de dólares realizado pela JBS para recuperar os seus sistemas. Geralmente, os ataques de ransomware são feitos através de e-mails enviados para vítimas que têm acesso aos sistemas das empresas. Em alguns casos, o simples fato de abrir o e-mail já pode ser uma abertura para os hackers. Já em outros casos, é preciso que a vítima clique em um determinado link para que assim o criminoso tenha acesso às informações que deseja. Após a invasão do sistema, o hacker pode ficar presente de forma invisível na rede, com o objetivo de coletar informações durante algum tempo e se movimentando lateralmente para causar o maior dano possível. E mesmo após o pagamento, os hackers podem se manter lá, para posteriormente bloquear tudo outra vez. Por esse motivo, descobrir qual foi a primeira máquina a ser infectada com o vírus e qual foi a brecha de entrada é muito importante. Esses ataques se tornaram o maior pesadelo das empresas no mercado atual. Já aconteceu com empresas gigantescas, como a maior petrolífera do mundo, a Saudi Aramco. Nesse caso, os hackers pediram 50 milhões de dólares como extorsão para assim poder devolver os dados roubados para a empresa. Já aqui no Brasil, muitos ataques estão acontecendo. A exemplo dos mais recentes, temos a JBS. O ataque à JBS aconteceu em maio. A empresa de alimentos teve os seus serviços de infraestrutura e internet derrubados e as atividades realizadas na Austrália, Canadá e nos Estados Unidos foram suspensas. E após consultar alguns especialistas, a empresa acabou pagando 11 milhões de dólares para resgatar os dados roubados e reduzir as probabilidades de vazamento de dados. Porém, muitos especialistas não recomendam o pagamento, pois não há garantias de que os computadores de fato serão liberados. E nos piores casos, os golpistas podem fazer o contrário e acabar vazando os dados da mesma forma. Mesmo assim, esse tipo de atividade criminal vem crescendo e se tornando cada vez mais comum. E o maior risco é o vazamento de informações confidenciais dos consumidores e fornecedores dessas empresas. A maioria desses hackers exigem pagamentos feitos em criptomoedas, para evitar o rastreamento do dinheiro através dos pagamentos. Essas moedas são completamente sigilosas e o golpista tem a ideia de que sairá impune. O ataque que aconteceu às lojas Renner no dia 19 de agosto derrubou os sistemas de gerenciamento de pagamentos das lojas e o site e app de e-commerce da varejista. Até mesmo o site e aplicativo da Camicado ficaram fora do ar após o ataque cibernético. As duas marcas pertencem à mesma companhia.
Os invasores pediram nada mais, nada menos que $1 bilhão para a liberação dos arquivos. Informações de fontes não oficiais dizem que a Renner negociou o valor e pagou $20 milhões em criptomoeda como resgate. Porém, a empresa nega que tenha pago qualquer quantia. A Renner conseguiu reestabelecer a normalidade dos seus sistemas após 3 dias, e a própria empresa informou que os seus principais bancos de dados foram preservados. A Fleury, empresa de medicina diagnóstica, informou que em junho foi alvo de uma tentativa de ataque hacker. E essa ação dificultou por alguns dias os acessos aos resultados de exames. Já no governo, o Ministério da Economia revelou que em agosto a rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional também foi alvo de ataque de ransomware. As medidas de contenção foram imediatamente aplicadas e a Polícia Federal acionada junto com especialistas da Secretaria do Governo Digital. As informações passadas foram que a ação dos hackers, de certa forma, não gerou danos aos sistemas do Tesouro Nacional e também contra os dados sobre a dívida pública nacional. E esses criminosos digitais estão constantemente aprimorando as suas técnicas e aumentando a pressão quanto aos pagamentos. Por isso, as empresas devem tomar muito cuidado para garantir a proteção e segurança dos dados dos seus clientes. O Brasil lidera o ranking da América Latina com quase metade das 7 bilhões de tentativas desses golpes. A projeção atual é que os danos causados por ataques ransomware ultrapassem os 265 bilhões de dólares, cerca de 1,4 trilhões de reais até o ano de 2031. A pesquisa realizada pela Trend Micro analisou o risco de mais de 3.600 empresas de todos os tamanhos e setores na América do Norte, na Europa, Ásia-Pacífico e América Latina e chegou à conclusão que o risco global para esse crime está elevado. As principais descobertas do relatório são que 86% das empresas disseram que era muito provável que sofressem ataques cibernéticos graves nos próximos 12 meses. 24% dessas empresas já sofreram mais de 7 ataques que se infiltraram em suas redes e sistemas. Mais de 21% tiveram mais de 7 violações de informações. E o mais assustador, 20% dessas empresas sofreram mais de 7 violações de dados de seus clientes apenas no ano passado. O principal risco apontado nesses relatórios está na computação em nuvem. Muitos dos entrevistados admitiram que gastam recursos consideráveis gerenciando riscos de terceiros, como os provedores de nuvem. Esses ataques cresceram por volta de 767% no Brasil em 2020. E apenas no primeiro trimestre de 2021, o Brasil já foi o líder no ranking latino de ataques cibernéticos, com cerca de 3,2 bilhões de tentativas. É claro que existem algumas formas para evitar que o problema aconteça, ou para evitar danos maiores. Alguns especialistas acreditam que a educação é uma das mais poderosas ferramentas para proteção. Orientar os colaboradores das empresas, os fornecedores, parceiros e qualquer outra pessoa que tenha acesso aos sistemas da empresa é fundamental, sendo a engenharia social a principal arma dos criminosos para esses golpes de sequestro digital. Outra forma de proteção são os cuidados básicos conhecidos, como uma política constante de atualização de sistemas, instalar sistemas de proteção contra hackers e vírus. Inclusive, muitos desses sistemas já são focados justamente em ransomware, sendo capazes de detectar e até mesmo travar a abertura desses arquivos maliciosos, impedindo que as atividades dos cybercriminosos se disseminem pela rede de computadores. Planos de contingência devem ser elaborados com antecedência para caso os fatores humanos ou até mesmo os sistemas falhem. E assim, a empresa já esteja preparada para agir. Deve-se manter a calma, entender o que está acontecendo e fazer contato com a equipe de segurança e também registrar uma nota de resgate para futuras investigações. Somente depois de executar todo o plano de proteção e recuperação dos dados elaborados pelos especialistas, a empresa deve repensar todos os processos de segurança e a estratégia utilizada para evitar que aconteça novamente. E caso esses passos não funcionem, a empresa deve pensar em pagar ou não os criminosos.
Com novos tempos surgem novos medos e estar preparados para enfrentá-los será fundamental. Por esse motivo, se mantenha bem informado. Se inscreva no Marcas e Negócios. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abração e até mais.